Pai do Senhor, meu irmão, mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Mais uma semana que o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui e podemos aprender um pouco da palavra do Senhor. Está aqui comigo o presbítero Israel, professor da Escola Bíblica Dominical e presbítero aqui na nossa igreja, né? Como toda semana está conosco. Pai do Senhor, presbítero Israel. Pai do Senhor, evangelista Ariel, é um prazer estar aqui nessa aula. Que bom. Mais uma vez, mais uma semana e uma oportunidade que nós temos de aprender a palavra do nosso Deus. A lição de hoje é a lição número 11, né? Que tem como tema o reinado de Ezequias. Então, mais um rei nós vamos estar estudando. Na lição da semana passada, nós estudamos acerca... Vamos pegar ela aqui, acerca do cativeiro de Israel, o reino do norte, né? Que foi a lição número 10. E hoje nós estaremos estudando acerca do reinado do rei Ezequias. O textuário da lição da nossa Escola Bíblica Dominical está no segundo livro dos Reis, no capítulo número 18, versículo número 5. Mas antes de nós fazermos leituras e adentrarmos ao tema dessa lição, eu quero lhe convidar, se você ainda não for inscrito no canal da IAD Glória, se inscreva aqui embaixo no canal, para que toda semana, às terças-feiras, às 19 horas, quando nós lançarmos a aula da Escola Bíblica Dominical, a pré-aula da Escola Bíblica Dominical, você possa receber lá o convite e acompanhar as aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Ative também o sininho para você ser notificado, tá bom? E se você já é inscrito, compartilhe com alguém que ainda não é inscrito, com alguém que precisa do conhecimento da Palavra de Deus para ser abençoado. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E a ferramenta da Escola Bíblica Dominical, da lição da Escola Bíblica Dominical, é uma ferramenta que nos auxilia exatamente nisso, tá bom? Então, vamos lá, a lição de número 11, textual da lição, segundo livro dos Reis, capítulo número 18, versículo número 5, diz assim a palavra do Senhor. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo o livro dos Reis, capítulo número 18, versículo número 5. Obviamente tratando acerca do rei Ezequias. Verdade prática da nossa lição. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e procuram agradá-lo. Essa é a verdade prática da nossa lição. O comentarista fez aqui uma repetição do mesmo texto, tá? Você pode acompanhar. E nós costumamos dizer que a verdade prática da lição ela é um resumo. Então nós vamos ver aqui um rei que fez uma oração, um rei que foi sincero no seu coração, um rei que procurou obedecer ao Senhor e agradar ao Senhor, e por isso ele foi muito abençoado. Quero pedir aqui ao presbítero Israel para fazer a leitura bíblica em classe. Olá, paz do Senhor, que Deus te abençoe mais esse estudo da Palavra de Deus. Estaremos fazendo esta leitura em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 18, no versículo de 1 a 3, os versículos também 13, 28 e 29, no capítulo 19, versículos 1 e de 5 a 7, versículo 16, aliás, 15, 16, 20 e 21. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Abisaquer, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou, e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias,
porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me impedistes acerca de Senaqueribe, rei de Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Amém. Perfeito, muito obrigado, presbítero Esael. Nessa lição de hoje nós temos 3 objetivos. Primeiro, apresentar o íntegro reinado de Ezequias. Foi um reinado íntegro, né? Diferente de muitos reis que nós tratamos aqui nas lições anteriores. Ezequias ele se destacou pela integridade no seu reinado. Segundo, sinalizar as afrontas de Senaqueribe, né? Que era um inimigo do povo de Deus, que levantou o seu exército assírio contra o povo do Senhor. E terceiro, registrar o final de Senaqueribe, que nós podemos concluir que o final de todos aqueles que afrontam o Senhor, o povo do Senhor, a igreja do Senhor, o final nunca é bom, porque na verdade ele não está lutando contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, está lutando contra o próprio Deus, né? E o próprio Deus ninguém nunca conseguiu vencer em batalha alguma e jamais vencerá, pois o nosso Deus, ele é grande e também ele é fiel e maravilhoso. Esse grande rei da história de Israel, que foi o Ezequias, ele foi um dos melhores reis em Judá. Um dos melhores reis daquela parte de Israel, que foi muito destacado. E é muito importante, até o comentarista ele frisou isso aqui na interação com o professor, é muito importante a gente observar nessa história aqui o quanto vale a pena ser fiel ao Senhor em tempos de crise. E na realidade, presbítero Israel, é no momento de crise, é no momento de dificuldade que se descobre o que está dentro do coração dos homens. É no momento de conflito, é no momento realmente que nós só temos uma alternativa, ou avançar ou retroceder, ou confiar no Senhor, ou desconfiar do poder de Deus e confiar na nossa própria força, né? É exatamente nesse momento de crise, de grande crise, que se determinam e se afirmam os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, e que se separa, né, vou por assim dizer, se separa o trigo do joio. É onde a gente vê a diferença daquele que serve, daquele que confia no Senhor, para aquele que não serve e não confia no Senhor. Por que o reinado de Ezequias ele foi um reinado tão próspero? Ele foi um rei tão bom, tão íntegro em Israel. O comentarista logo na introdução, ele disse que o governo de Ezequias, ele foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. É o que a Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Todo governo com retidão, todo governo com justiça, todo governo honesto, né? E por consequência todo líder que tem essas características, ele agrada aos olhos do Senhor, e o Senhor faz prosperar em todo o intento da sua liderança, em todo o intento do seu governo. Mas não foi somente isso.
Ezequias ele também foi conhecido por ser um rei reformista, por ser um rei que provocou profundas reformas, reformas que nós podemos tratar dentro do âmbito espiritual, do culto a Deus, da adoração a Deus, da destruição dos ídolos, da reestruturação de todo o sistema religioso em Israel. E por vezes Deus levanta líderes, né, para renovar, para restaurar a sua igreja, para restaurar o seu povo, para restabelecer a adoração verdadeira, pura e fiel ao Senhor. E Ezequias, dentro daquela situação de Judá, foi um homem com essas características. E antes da gente entrar aqui no primeiro tópico, para tratar exatamente do reinado justo de Ezequias, e o senhor tratar um pouco sobre ele ser um rei reformista, eu quero só deixar claro da coragem que o líder precisa ter para ser um reformista, porque ele vai enfrentar tudo que está posto, né, que desagrada ao Senhor, ele vai ter que enfrentar. E a gente sabe que quando a gente se levanta para enfrentar o que está estabelecido e estabelecer a ordem ao Senhor, a adoração ao nosso Deus, nós sabemos que sempre haverão os levantes, sempre haverão os inimigos, sempre haverão aqueles que darão lugar ao adversário para paralisar a obra do Senhor. Mas, assim como Ezequias, todo líder de coragem que andar segundo o conselho do Senhor, ele jamais será abandonado pelo Senhor e certamente ele vai alcançar êxito. Então, você, meu irmão, seja um líder corajoso. Seja um líder corajoso na presença do Senhor. Não seja corajoso na sua própria força, no seu próprio entendimento, mas confiando no poder do Senhor, que o Senhor ele vai ajudar você em tudo que você intentar a fazer. Inclusive, se necessitar fazer reformas, né? Nós estamos falando só de templo do espaço, né? Do espaço físico, nós estamos falando de reformas estruturais do ponto de vista espiritual. Faça que o Senhor ele vai lhe abençoar, tudo com o intuito de glorificar o nome do Senhor. Então, o primeiro tópico da lição, o justo reinado de Ezequias, um rei reformista. Eu queria pedir aqui ao presidente Israel para tratar esse tópico aqui conosco. Graças a Deus, por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, temos a honra de estar aqui mais uma vez. E nós podemos ver a importância desse rei, o rei Ezequias. Ele tem muitos exemplos para todos nós. Ezequias, eu posso ver como um homem de Deus, um homem de coragem, um homem justo, um homem que se preocupou em adorar a Deus, em buscar ao Senhor. Nós estudamos a história, ou as histórias de Israel, a história de Judá, e podemos ver essa preocupação, aquilo que existia no que se diz a idolatria, no que se diz as alianças. Podemos ver que Ezequias, o seu pai, era um rei de alianças. E essas alianças, eu acredito que podemos perceber que elas traziam, assim, uma paz, falsa. Uma falsa paz. Uma falsa paz, exatamente, naquele reino, porque essas alianças com esses reis que vinham a adorar a outros deuses, não ao Deus verdadeiro, é aquela coisa, é como se existisse esse conchavo, a troca. Nós vamos fazer essa aliança, mas é necessário que você, digamos assim, se abstenha do seu Deus ou da religião. E quando nós vemos Ezequias, ele vem desse rei nato do seu pai, que realmente tinha aliança com o rei da Síria, e digamos que de repente seja por isso a falta de não ter as guerras, essas invasões, como já tinha acontecido lá no reino do norte. Então, de repente, fosse um dos motivos de o reino do sul, ou de Judá, ele ser esse reino que até então não tinha existido essas guerras, a invasão, né? E aí vemos que Ezequias, ele não faz aliança com Sinaqueribe,
ele não faz aliança. E devido a esse não fazer aliança, que Senaqueribe era o rei da Síria, já tinha conquistado muitas coisas, muitas nações, inclusive o reino do norte, o Israel. Então ele é como se ele já tivesse essa alegria, esse prazer de dizer assim, quem manda aqui sou eu. Mas aí vemos a importância e vemos o temor a Deus de Ezequias. Porque Ezequias ele não faz aliança, e devido ele não fazer aliança, esse reino do sul de Judá está, digamos assim, destruído, está acabado. Podemos ver que até a Páscoa não se existia mais, a Páscoa, a celebração da Páscoa lá no Reino do Sul, então um lugar de adoração, então praticamente estava abandonado. E aí quando Ezequias ele assume a sua liderança, ele pensa em Deus, ele diz, não, isso aqui não pode acontecer, o templo fechado, não pode acontecer a adoração, o sacerdote, cadê o sacerdote, cadê o levita? Tem que acontecer realmente a adoração ao Deus verdadeiro. E quando ele assume, a primeira coisa que ele vai fazer é reunir os sacerdotes e levitas para fazer um pacto com Deus. E esse pacto ele se dá, nós podemos ver que foram 5 reformas, por isso que ele é conhecido como um rei reformista, porque ele, podemos ver que está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, versículos de 4 a 11. Podemos ver que ele destruiu os altares pagãos, essa já foi uma reforma, uma ação que ele fez. Reabriu as portas do templo, então o templo estava fechado, restabeleceu as ofertas e sacrifícios, restituiu os ofícios sacerdotais e celebrou a Páscoa. Então, vemos a preocupação que Ezequias ele tinha de ver realmente a obra de Deus andar e de não deixar que a obra do Senhor ficasse parada por aliança a reis pagãos. Nós temos algumas lições diante disso e vamos estar falando diante de toda a aula, Porque nós vemos nesse primeiro capítulo, quando um rei reformista, diante dessa fala de início, vemos também a purificação dos lugares sagrados, que você pode estar falando, e podemos ver também a adoração nacional. Então foram reformas importantíssimas para o avanço e o crescimento da obra de Deus. Então o homem de Deus ele não pode fazer aliança em troca de adoração ao Deus verdadeiro, porque Deus ele é supremo e está acima de todas as coisas. Eu acho que a gente tira uma lição muito importante dessa primeira parte, presbítero Israel, é que nenhuma aliança aqui na face da terra, nós podemos dizer assim, até amizades também, ela pode suplantar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, a nossa adoração ao Senhor. Não existe nada na terra que possa suplantar. E na medida em que a gente faz isso, a gente incorrer nesse erro, nós estamos cometendo o mesmo erro de Israel. Aí ele só foi de ladeira abaixo espiritualmente. E Deus levanta o rei Ezequias com essa responsabilidade de mudar o comportamento do povo, a espiritualidade do povo. E ele faz isso com muita maestria, fazendo todas as reformas que foi necessário fazer, e depois que ele ainda faz tudo isso, ainda purifica os lugares sagrados, como é o segundo subtópico aqui da lição, que os levitas, junto com os sacerdotes, se reuniram e se prontificaram. Que é isso que acontece quando existe uma disposição da liderança em direcionar para a correção, para o ponto certo. Também Deus levanta pessoas que ajudem a cumprir essa missão. E após isso, o que é que eles fazem? Eles chegam diante do povo, convoca todos os maiorais do povo e faz uma adoração nacional. Bota o povo junto, isso está em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 20. Ele coloca todo o povo, diz assim, olha, então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade
e subiu à casa do Senhor. E ali juntou todo o povo para adorar a Deus, para exaltar ao nome do Senhor. Então, esse reinado justo de Ezequias começou na reforma espiritual, no comportamento do povo, e que fez com que o povo voltasse à presença de Deus. Esse momento de adoração, ele ficou conhecido como um dos maiores, né? Devido a essa junção, essa promoção nacional, essa convocação. Na verdade, foi uma convocação de adoração, a comemoração, a volta, né, da celebração da Páscoa. Isso aí ficou registrado como nunca antes, tá, na história da celebração da Páscoa, digamos assim, nunca houve tanta gente, né, em preocupação. Então essa preocupação trouxe um avivamento espiritual, né, para as pessoas, e as pessoas ficaram tão impactadas com aquilo que quando elas voltaram para as suas casas, elas já começaram a abandonar os seus ídolos, a tirar de dentro das suas casas, pelo que tinha visto lá, né, nesse momento lá em Jerusalém. Então, foi algo que comoveu, que moveu as pessoas. Voltaram para casa crente. Exatamente. Né? Voltaram para casa convertido, crente no Senhor. E nos dias atuais não é diferente, não. Nós possamos orar para Deus levantar cada vez mais líderes, compromissados com a espiritualidade do povo, compromissados com as coisas de Deus. A nossa nação não vive um momento fácil. Nossa nação vive um momento difícil, de muitos conflitos, né, de interesses. E esses conflitos, obviamente, eles mexem com a espiritualidade do povo, com a sua comunhão com Deus. Então, que Deus ele possa levantar. E que coisa linda é você ver uma nação inteira se voltando para Deus. Comovida, né? Sensibilizada pelo Espírito Santo do Senhor, adorando o nome do Senhor. Foi o que aconteceu lá em Israel, lá em Judá, né, naquela ocasião. Só que, toda vez que isso acontece, os inimigos da obra sempre vão se levantar. A Bíblia diz que o Senhor tem um grande adversário, um arquirrival. Arquirrival é o principal rival. A igreja tem um principal rival, que é o reino das trevas, dominado pelo diabo e pelos seus anjos caídos, né? E, obviamente, não foi diferente naquela ocasião. Se hoje, quando a igreja se levanta, ela recebe os ataques, né? Naquela ocasião também não era diferente. Quando o rei levantou o povo, ele recebeu a afronta do rei da Síria, o rei chamado Senaqueribe. Ele, inclusive, se prepara para invadir Judá, para tornar o povo de Deus cativo. E aí nós vamos para o segundo tópico da lição. Sabe o que foi que motivou Senaqueribe a invadir Judá? O que motivou Senaqueribe a invadir Judá foi o fato de que a Síria estava crescendo, estava se tornando um império muito grande e nada podia parar a Síria. Então ele achava que ele tinha condição de ir. Ele achava que ele tinha condição de tornar Israel novamente, ou tornar Israel como sua escrava, o povo de Judá, na verdade, como seu escravo. E aí, quando ele vê o rei Ezequias informando ao povo que o povo deveria fazer, reestruturando e restaurando a fé do povo no Senhor, ele faz uma carta e ele manda para Senaqueribe, intimidando Senaqueribe. Aí o comentarista da lição ele disse assim, agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir o seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Só que ele usou as ferramentas que muitas vezes, né, os inimigos da obra se utilizam. Quais são as ferramentas que os inimigos da obra se utilizam? Difamação, para fazer a obra cair em descrédito, e também a afronta contra o povo de Deus e contra o poder do Senhor. Essas são as principais armas que o adversário ele usa. É por isso que a gente vê a igreja hoje, nos dias atuais, ser difamada, a igreja ser taxada como... Vamos usar as principais bandeiras recentes, né? Chamam a igreja de fundamentalista, chamam a igreja de retrógrada, chamam a igreja de homofóbica, com respeito à diversidade sexual, chamam a igreja de tudo nos dias atuais, chamam a igreja do Senhor. Só que nós sabemos que chamam ela inclusive de propagadora do ódio, que a igreja não tem amor,
exatamente porque a igreja não é essa inclusão toda que eles desejariam que a igreja tivesse. E nada disso procede. Foi o que ele fez com o rei Ezequias. Ele chegou e disse assim, vocês estão confiando em Ezequias? Porque Ezequias disse para vocês que vocês agora têm um Deus? Vocês não estão lembrando do que meus pais fizeram o povo de vocês no ano passado? Não haverá, ele disse assim, não haverá Deus de Ezequias que possa livrar vocês. Não haverá Deus dos seus pais que possa livrar vocês. Olha a ousadia. Da mesma forma, a igreja sofre esse tipo de ataque nos dias atuais. Nós sofremos esse tipo de ataque nos dias atuais. Mas não devemos nos intimidar. Eu queria que o senhor trouxesse aqui a atitude do rei Ezequias, né? Que em um determinado momento ele até temeu essa afronta do rei Senaqueribe. Eu sempre digo que a gente agradar a Deus, servir a Deus, não é sinônimo de isenção de crise ou de afronta. Só nos dá a alegria e a convicção, a certeza de que Deus está do nosso lado, certo? Porque é o que a gente vê muitas das vezes na igreja, muitos crentes, às vezes que reclamam porque servem a Deus, às vezes porque acham que, sei lá, porque é dizimista, porque é ofertante, porque jejua, porque ora, e nunca que viesse nenhuma afronta e nunca viesse a passar por nenhum sofrimento. E isso é tão ruim para o ego, para o emocional, o psicológico da pessoa, que se a pessoa ela ficar centrada nesse pensamento, nessas ideias, pode trazer um abalo espiritual, muitas das vezes até um abandono. Mas nós vemos que o rei Ezequias, ele fica diante das afrontas, porque aquelas afrontas, na realidade, elas causaram temor em Ezequias. Nós não podemos dizer que ele não teve temor, porque a afronta foi tanta que elas foram lidas, aquelas cartas, elas foram lidas, né, por Abzaque, que era um dos oficiais, né, do Senaqueribe, do rei da Síria, e eram realmente cartas de deboche, de afronta e de fazer realmente medo, dizer assim, de intimidade e fazer correr. Mas Ezequias, ele, sabe o que eu acho interessante, diante dessa situação, que Ezequias, ele pega essas cartas e ele apresenta a Deus, apresenta a pessoa certa. E o que eu acho interessante ele dizer assim, que aquelas afrontas não era com ele ou para ele, mas eram realmente afrontas para o Deus vivo, ao Deus vivo na realidade, a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que podia e fazia todas as coisas. Então ele apresenta aquelas cartas e vai ao encontro do profeta, o profeta Isaías, para que qual era a solução, qual era a resposta de Deus diante daquilo. E aí o profeta, ele traz uma palavra motivadora, uma palavra de vitória, dizendo que Deus ele iria agir, que Deus ele iria agir e que aquela afronta não iria acontecer, digamos, em outras palavras, daquela forma como ele pensou. Então nós vemos que, e aí essa palavra de Deus, ela foi como um bálsamo, como uma alegria, como uma motivação para o rei Ezequias. Então Ezequias estava diante dessa afronta, mas já sabendo que Deus iria agir. E nós vamos ver, lá no capítulo, no tópico 3, nós vemos o agir de Deus. Então vale a pena servir a Deus, ser fiel a Deus, e vale a pena agradar a Deus. E vale a pena contar para Deus as nossas afrontas e tudo aquilo que vem ao nosso encontro, ao nosso ataque, porque Deus ele é a resposta para todas as coisas. Perfeito. É muito bom a gente observar um exemplo de um rei. Ezequias também tinha um exército à sua disposição. Ou não tinha? Tinha.
Ezequias podia ir para a luta, podia ir para a guerra, ele podia ir para o confronto, mas antes de fazer isso, ele foi orar ao Senhor. Ele foi apresentar a afronta diante do Senhor. E é uma coisa que nós temos que aprender também. Se nos afrontam, vamos entregar diante do Senhor. Eu vou ler a oração de Ezequias aqui, está em Isaías no capítulo 37, versículo número 14, quando ele recebeu as cartas, a Bíblia diz assim, vou ler até o versículo 20. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Olha a oração de Ezequias. É uma oração com convicção. Com convicção. Do poder de Deus e de temor, de confiança mesmo. Sem nenhuma presunção da grandeza dele de ser rei. Não. Sem nenhum orgulho. Muito pelo contrário, com muita humildade e franqueza diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, é verdade que os meus inimigos têm me afrontado e o que eles têm feito realmente aí, onde eles têm passado, é destruído. Mas o Senhor é que é grande, porque eles destruíram quem não era de verdade. Eles destruíram quem não tinha sua proteção. Mas nós somos o teu povo. Mostra para ele que o Senhor é Deus. O Senhor tem ouvido as palavras. E Deus, ele ouviu a oração do rei, né, Ezequias, e Deus confortou. Deus se utilizou da boca do profeta Isaías para confortar o coração de Ezequias, dizendo que o Senhor iria entregar a vitória nas mãos dele. Eu queria que o senhor trouxesse esse fechamento, mas já estamos chegando aqui à conclusão, ao final dessa lição. Então, as bênçãos de Deus, realmente, elas estão com o povo de Deus, né? Aquele que serve a Deus não tem o que temer. Diante dessa lição, ou diante dessa aula que nós estamos, nós podemos tirar aqui muitas lições. E uma das lições que nós podemos ficar é no momento de crise, no momento de afronta, no momento da perseguição, saber que existe um Deus e que você não está sozinho. Você precisa ter certeza que não está só, porque é um perigo muito grande para a pessoa que serve a Deus e que de repente, mas eu estou só agora, o que é que vai acontecer comigo? Vou ser destruído, vou morrer? Porque Deus tem o livramento. O livramento de Deus é como Ele quer. E vemos que o Senaqueribe, ele, diante dessa sua exaltação, quando eu vejo uma pessoa se exaltar perante Deus, ou fazer sofrer um servo de Deus, eu fico observando e olhando o que pode acontecer. Porque nenhum, até hoje, que afrontou o exército de Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, o povo de Deus, ele fica sem ser castigado ou sem sofrer as consequências. E vemos que Senaqueribe, ele sofreu as suas consequências. Porque a palavra de Deus diz que assim como o Senhor, ele prometeu, dizendo ao profeta Isaías, que o livramento viria da parte de Deus, e veio. Podemos ver que a palavra do Senhor diz que aqui no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 31, um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez
185 mil assírios. Então, não é um número pequeno. É um exército, muitas pessoas. Então, 185 mil de uma só vez. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 21. Então, não afronte o povo de Deus. Não pense que o povo de Deus é um povo sem ninguém, digamos assim. Então, que essa lição possa te motivar e te dar ânimo diante do dia mau, digamos assim, né? O dia mau, o dia do sofrimento, o dia do choro, o dia da angústia. Saber que existe um Deus que tem o livramento em suas mãos. E o livramento vem da parte de Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, elas esperam, às vezes, o livramento, e muitas das vezes até querem ensinar a Deus como fazer. Olha aqui. Quem foi que matou esses assírios? Quem foi? O próprio Deus. O próprio Deus. Um anjo do Senhor veio e matou de uma só vez 185 mil. Então, é uma ação realmente de poder, e Senaqueribe, ser morto pelos próprios filhos. Então, vale a pena servir a Deus e vale a pena agradar a Deus, vale a pena ser amigo de Deus, porque Deus é amigo. Perfeito, Presbítero José. Muito obrigado, tá? Nós estamos chegando ao final dessa lição, e para recapitular aqui, tá? Nós aprendemos aqui hoje que ninguém pode achar que vai confrontar ao Senhor, ao povo do Senhor, e achar que vai sair impune depois dessa afronta. Exatamente. Tome cuidado na sua vida contra isso, tá? E por outro lado também, nós enxergamos o quanto o Senhor se levanta para defender aqueles que com um coração sincero e humilde estão diante dele, temendo a ele, obedecendo a ele, pois o principal socorro daqueles que temem ao Senhor, é o próprio Deus. E quando Deus se levanta, né, ninguém pode impedir o agir e o operar de Deus. Então, meu irmão, guarde esse aprendizado dentro do seu coração. Na próxima semana nós teremos mais uma aula da escola dominical. Estaremos tratando acerca do reinado de Josias. Então, na próxima semana nós vamos estudar outro rei, outro momento da história de Israel, e você é o nosso convidado. Quero agradecer aqui ao presbítero Israel, né? Toda semana está aqui conosco. A irmã Vera, que também está aqui conosco, que é a nossa produtora aqui das escolas bíblicas dominicais. Não é dominical não, né? É uma escola bíblica gravada, né? E também o nosso diretor de operação aqui, de produção, nosso irmão Valber, o jovem Valber, que está aqui conosco também. Ele não aparece porque eles ficam aqui nos bastidores, tá bom? Mas quando você orar por esse projeto, apresente esses 4 nomes aqui, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima semana. Deus te abençoe muito. Até a próxima.